Bom, pessoal, obrigado, né? Meu nome é Ian McKee, eu sou, apesar da aparência do nome, eu sou brasileiro. Eu nasci aqui em São Paulo, fui para os Estados Unidos, morei 25 anos nos Estados Unidos, fiz praticamente a minha carreira toda lá. E eu vou contar um pouco da minha experiência de lá e por que eu voltei ao Brasil e como que eu enxergo a economia circular do futuro, né? Porque a gente está falando de futuro agora quando a gente está falando de economia circular. Eu sou Lead AP, quer dizer, já fiz muita certificação de Green Building, que é construção sustentável. Sou credenciado pelo US Green Building Council também, para True Zero Waste, né? True Zero Waste é um novo modelo de certificação para lixo zero. Tá? Lixo zero Zero Waste, na verdade, significa zero desperdício. Não estamos falando de lixo mais. Então, estamos falando de eficiência. E o meu foco hoje é fundamentalmente, totalmente com a economia circular. Tá? E eu também sou membro do board do Zero Waste International Alliance, tá? Que é um conceito que busca fomentar essa ideia de zero desperdício no mundo, principalmente focado em resíduos sólidos. Tá? O meu histórico, né, como Lead AP, eu trabalhei com construção sustentável e, como o Marcelo disse antes, né, é um processo muito complexo que integra muitos temas diferentes. Então, assim, foi uma grande escola para o entendimento do que é a sustentabilidade. Você usa tecnologias, conceitos, modos de trabalho. O que eu mais aprendi do LEED, na verdade, foi que a gente inverte o pensamento. Né? Hoje em dia, né, ainda tem arquiteto que cria uma ideia maravilhosa, depois passa para o engenheiro resolver o problema, e depois passa para o operador do edifício, que fica todo sofrendo o resto da vida, e aí você tem um cliente que acha que fez um bom trabalho, investiu bem, mas acaba, né, com muito trabalho. Já existem certificações também para manutenção e operação, então os conceitos hoje estão invertidos. Né? Vamos falar com o cliente final e quem vai estar operando o edifício e trabalhar, né, de trás para frente. Então, o arquiteto depois vai ter todas as informações que ele precisa para fazer um bom projeto. Tá? Isso que eu estou te falando não existe. O Marcelo é um aventureiro que fazer milagres, porque eu conheço na pele como é difícil você convencer um empreendedor a fazer um projeto bem feito nesse nível. Tá? Como o Lead disse, né, o Marcelo já falou tudo sobre isso, mas uma parte onde eu aprendi muito, o conceito de água, energia e resíduo. A gente pode pensar já lá na frente de ser zero energia, zero água e lixo zero. Em tudo que a gente faz. Em nossas empresas, em nosso modo de viver. Tá? O Zero Waste 90%, é uma meta de 90% de desvio de aterro. Eu sou esse cara hoje. Eu faço a minha compostagem em casa, eu destino meu vidro corretamente, já reduzi 90% do peso dos meus resíduos. O resto vai para a cooperativa, não sobrou nada, entendeu? Então, foi uma coisa que eu aprendi graças à minha experiência com o LEED. E o LEED é simplesmente uma ferramenta para fazer você pensar quando você está fazendo seu trabalho. Essa ideia de repensar e redesenhar, ela vai ser o centro da nossa, de nós empresários daqui para frente. Tá? Como conseguimos redesenhar os nossos produtos? Tá? Para que eles sejam altamente recicláveis ou, né, compostáveis, digamos. Né? Existe uma forma da gente buscar essas informações. Né? Quem não sei se todo mundo conhece o que é biomimétrica, né? Biomimicry. O replicar da natureza, que não tem resíduos, né? Não tem ineficiências, ele é 100% eficiente, e aplicar isso ao seu negócio, tá? Aos seus produtos que você produz. Então, a gente tem que começar a pensar dessa forma. Dentro dessa experiência que eu tive em trabalhar com construção, eu via que eu só trabalhava com multinacional. Grandes empresas com grandes budgets, falava só a nível muito técnico. Vamos falar energy modeling, eficiência energética, redução de consumo, tudo em termos muito técnicos. Só que isso vai mudar o mundo? Sinceramente, eu estou gastando meu tempo de uma forma eficiente nesse sentido? Para mim, na época, não. Eu decidi que eu ia trabalhar em outra área, uma área que me encantou. E foi uma área que impacta todo mundo, como o Yuri disse antes, né? Todos nós geramos resíduos, e para mim virou uma paixão que eu quis trabalhar nessa área. Tá? O resíduo, como o Yuri disse, ele impacta todo mundo. E a gente tem que começar a resolver esse problema urgentemente. A gente vive hoje uma economia linear. Quem já ouviu falar de economia circular e economia linear, por favor? Tá, todo mundo aqui praticamente conhece. Então, a gente tem que repensar a forma em que a gente produz e consome
produtos, né? Então a gente tem que reduzir, tem que pensar em redução de extração e recuperação de materiais pós-consumo e reintroduzir esses materiais na produção. Falando de lixo, né, a gente tem um problema muito sério e muito grande e ele só vai crescer. Tá? Então a gente está falando já de números de 2050 que são, né, quase o dobro do que eles são hoje. Então é um problema que ele é crescente ainda. Tá? A economia circular ele é inexistente no Brasil. Não existe. Tá? A gente recicla 1,6%, 2% em 2017 no máximo. A gente composta 0,2%, a gente recicla 1,4%. Quer dizer, o mercado não existe ainda e o Brasil, dentro de todos os países que reportam dados para o World Bank, né, para o Banco Mundial, o Brasil está ranqueado em 114 de 124 países. A gente está no nível de África, tá? Mas para muitos a gente diria que isso seria um problema ruim. Eu vou argumentar que isso é positivo. Muito como na tecnologia, que a gente deu grande salto na telefonia do cabo fixo para o mobile, em países na África, por exemplo, isso pode acontecer com o Brasil. Os índices de reciclagem dos melhores países do mundo não passam de 60%, 70%. Isso é um bom índice? Eu argumento já hoje que é um índice inaceitável. Tá? Então, assim, o Brasil tem um grande potencial de transformar e ser líder, inclusive, até porque está tão atrasado. O problema de economia circular, como um todo, ele é um problema climático também. A gente fala de 45% aproximadamente, de acordo com o US EPA, né, o Environmental Protection Agency, é impactado o clima pelos esses processos de trabalho, fornecimento de produtos, fornecimento de alimentos. Tá? E, como o Yuri também disse antes, o metano que é gerado em aterros é 25 vezes piores do que o CO2. Então, é inadmissível que o resíduo orgânico acabe em aterros sanitários. Resíduo orgânico ele é o grande problema da reciclagem. Por quê? Porque o resíduo orgânico, primeiro, ele inviabiliza tecnicamente e financeiramente a reciclagem dos produtos que são recicláveis. Então, a gente tem produtos excelentes que podem ser recicláveis, mas uma vez que eles estão misturados com resíduos orgânicos, a gente tem um problema, porque agora não tem mais como reciclar. O outro problema é que a gente precisa do resíduo orgânico separado para gerar adubo orgânico. Por quê? Porque, de acordo com a ONU, o nosso solo, ao nível global, comporta 60 colheitas restantes. Num país que pode ter 2 colheitas no ano, são 30 colheitas, por exemplo. Nós estamos destruindo os nossos solos. Então, o resíduo orgânico ele tem que ser capturado no ambiente urbano para ser destinado ao lugar correto, que é garantir o nosso alimento futuro. Para fazer isso, a gente só consegue fazer isso na separação do resíduo orgânico em ambientes urbanos e, por exemplo, ter pátios de compostagem. Em São Paulo, não tem um pátio de compostagem privado. A gente só tem pátios de compostagem públicos, operados pela Anlurb, que recebem resíduos orgânicos de feiras. Okay? Bom, a economia circular, como eu já falei, né, é o repensamento dessa economia linear e redesenho na parte da criação dos produtos e a recuperação desses produtos pós-consumo. Né? E isso também é um conceito que hoje é levantado pela Ellen MacArthur Foundation. Quem aqui já ouviu falar da Ellen MacArthur Foundation? Nem tantos, tá? Eu vou falar muito rapidamente. A Ellen MacArthur, ela foi uma velejadora que deu a volta ao mundo, se não me engano, a 16 anos de idade, num barco e bateu o recorde nessa volta ao mundo, tá? Ela viu no oceano as ilhas de plástico e ela também observou o quanto de resíduo que ela gerava dentro do próprio barco que ela teve que guardar, estocar na sua viagem. Ela saiu dessa volta ao mundo e ela decidiu: a minha missão de vida agora vai ser acabar com isso, tá? Então, a Ellen MacArthur Foundation é pioneira, grande parte dos dados que são gerados sobre economia circular são feitas pela Ellen MacArthur Foundation, em combinação com a McKinsey Consulting, que é uma das maiores empresas de consultoria estratégicas do mundo. Tá? Então, de acordo com a McKinsey Consulting e a Ellen MacArthur Foundation, né, mais de $1 trilhão seriam economizados por ano só de extração de novos recursos naturais da Terra se a gente tivesse uma economia circular. As emissões de gases de efeito estufa cairiam 83%. A renda disponível subiria 7 a 11% na Europa. E milhões de empregos seriam gerados. Nos Estados Unidos, de acordo com a XPRIZE, a oportunidade de mercado nos Estados Unidos é de $2 trilhões. Tá? Então, a gente está falando de um mercado que não existe hoje, que vai existir amanhã. E agora?
Como que a gente vai atuar no mercado desse? Como que a gente pensa como empresários, como consultores num ambiente como esse? Né? Eu divido esse ambiente em duas áreas. Uma, pessoas e empresas, e outra, logística reversa. Tá? Esse é como eu, pelo menos, penso nessas duas áreas. Para pessoas e empresas, a gente está falando do quê? Lei de grande gerador, que já tem em São Paulo. Estamos falando da busca pela zero waste, pela eficiência dentro das suas empresas. Né? Estamos falando de redesenho de produtos. Estamos falando de novos modelos de negócio. Tá? Essa ideia de que a própria Apple, por exemplo, vamos usar um exemplo que todo mundo deve conhecer. Você pode devolver o teu produto e manter, você pode pagar uma mensalidade para ter o seu celular para o resto da vida. Você só vai trocando ele a cada 2 anos, se eu não me engano. Então, as empresas que fornecem produtos têm que começar a pensar em fornecer serviços e garantindo a logística reversa dos seus produtos. Tá? Então, tem grandes oportunidades nessa área, novos modelos de negócio. Parcerias entre empresas. A gente não consegue resolver tudo. Né? Só que o mercado está numa velocidade muito grande. Como que a gente consegue trabalhar juntos para acelerar a melhoria e o impacto ambiental, minimizar esse impacto ambiental? A alta performance. Tá? Alta performance agora é a grande regra. Né? A gente tem dados para praticamente tudo do que a gente faz. Como que a gente usa essa inteligência dos dados para buscar alta performance? E novas tecnologias. Né? Sobre logística reversa, temos uma política nacional de resíduos sólidos. Ela é muito boa, não é perfeita, mas ela é muito boa, comparado com outros países. A descentralização. Nós temos um problema, né? Eu até falo aqui, os governos que estão envolvidos. Até ontem, o governo tinha que entrar para resolver o problema. E as pessoas, nas cabeças das pessoas, o governo ainda tem que resolver o problema. Por que o mercado privado não pode resolver esse problema? Por que a gente não pode resolver esse problema com N empresas atuando no setor, que estão fornecendo serviços profissionalizados para o seu melhor destino? A conscientização faz parte e, como eu disse antes, a alta performance da destinação correta. Todo mundo hoje tem que saber para onde vai os seus resíduos. Você tem que saber. Como que você não vai saber? Você vai colocar e deixar? Você tem que saber. Você tem que ter um certificado de destinação final. E zero waste, né, como eu já falei antes, já tem um modelo para isso. Para quem é empresário, né, falando de empresas e pessoas físicas, já existe uma ferramenta. Existem várias ferramentas. Estou falando de uma ferramenta que a gente pode usar para nos orientar. Os ciclos, né? Vamos entrar um pouquinho mais a fundo rapidamente, um pouquinho só mais sobre economia circular, porque é importante que a gente está falando de tecnologia e estamos falando num evento de sustentabilidade. Tá? Não é, a economia circular tem duas partes dela. Tá? Uma delas é o ciclo biológico e o outro é o ciclo técnico. Tá? Eles têm que ser pensados de formas distintas. Tá? Lá na frente, quando a gente chegar num certo nível de conhecimento e de produção de produtos que são altamente recicláveis, todo mundo fala sobre o canudinho. Né? O grande vilão da sustentabilidade, o canudinho. Por que o canudinho é um problema? Bom, primeiro a gente tinha um problema de hábito, né? A gente usava canudinho e não precisava. Segundo, o canudo, como vários produtos que são usados unicamente uma vez, será que a melhor solução é uma solução... Tem duas soluções. Uma é um produto extremamente durável, que eu posso usar ele para sempre, 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 e no final da vida eu posso reciclar ele. Outro é um produto que eu posso compostar, por exemplo. Então, eu posso ter um produto que eu posso descartar ele, só que eu posso compostar ele. Só que existe uma divergência no que existe de biodegradável e compostável. Então, todo mundo hoje usa a palavra biodegradável sem entender o que é biodegradável. Biodegradável é um produto que degrada no ambiente de uma forma mais rápida. Só que ele é o mesmo produto que você compra que dura mais. Fonte de petróleo, muitas vezes. Tá? Então, a gente tem que entender quais são as palavras, que nem o greenwashing que a gente estava falando antes, que a gente usa no mercado. Então, o biodegradável tem que tomar muito cuidado. Tá? Mas a gente tem que entender que tem dois ciclos, o biológico e o técnico, eles são distintos. Okay? Sobre empregos, né? Quando fala de economia circular, estamos sempre falando de empregos. E a comparação que o US Green Building Council faz dentro do sistema do True Zero Waste é comparar o número de empregos que são gerados em aterros e incineradoras versus o que é criado numa economia circular de fato. Tá? Então, para cada digamos, um aterro ou uma incineradora, a gente consegue 10 no centro de reciclagem, 4 para centro de compostagem, 75 a 250 em remanufatura. Okay? Então, tem grandes oportunidades de emprego. E um pouquinho de tecnologia. Vamos falar das tecnologias do futuro. Quem aqui já ouviu falar de blockchain ou entende de blockchain? São poucos. Tá. Blockchain ele é uma ferramenta tecnológica que garante
a rastreabilidade, digamos, mas que garante uma sequência de transações que acontecem em cima de um pacote de dados. Ok? Então, um pacote de dados ele é criado com uma transação, é chamado de um smart contract. Tá? Esse dado ele é transferido ou operado, tem uma modificação em cima desse dado, e a gente consegue rastrear todo o histórico das modificações de um dado. Isso é uma tecnologia que hoje você pode simplesmente comprar no mercado, então não é uma tecnologia que não é acessível, mas ela é transformadora, ela vai mudar muita coisa na nossa vida. Tá? IoT é outra área que vai ser muito importante. IoT é a inteligência, né? É a forma em que você consegue conectar várias tecnologias, vários sistemas independentes em cima de uma infraestrutura. Tá? O IoT vai mudar muito uma vez que a gente for para o 5G, que é crítico para o IoT. Tá? Então, são temas importantes que a gente vai abordar no BW. Tá? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, qual que é o grande ganho dela? Qual que foi uma visão transformadora? Foi que ela responsabiliza todo mundo na cadeia. Então, se eu fabrico uma garrafa de vidro, eu sou responsável. Se eu vendo ela para uma engarrafadora, uma empresa de bebidas, eu sou responsável. Se eu transporto essa garrafa, eu sou responsável. Se eu compro essa garrafa e eu vendo ela num ponto de consumo, eu sou responsável. Se eu bebo a garrafa, no momento que eu peguei aquela garrafa, eu sou responsável. E por aí vai. Isso é transformador. E aquela tecnologia que a gente falou de blockchain, que associa e responsabiliza cada pessoa durante uma transferência de dados, podendo responsabilizar cada atuante dentro da economia circular, vai ser transformador nessa área. Então, é uma área que eu foco hoje, sou apaixonado por isso, e é onde eu estou atuando. Né? Então, eu acredito que a economia circular vai seguir a lei de Moore, a gente vai acelerar de uma forma que ninguém imagina aqui, hoje. Tá? Estamos falando de poucos anos, a gente vai ter grandes ganhos, a tecnologia vai ser fundamental para isso, e o meio ambiente, todos nós vamos ganhar com isso. Então, eu acho que é muito promissor o nosso futuro em breve. Muito obrigado. É isso. Acesse a página do Núcleo Economia Circular no site bwexpo.com.br.